Deputado Flávio Serafini, fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde especial, mais uma vez, aos estudantes do Colégio Estadual Davi Capistrano. Bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É uma honra tê-los aqui. Eu fui professor do Colégio Estadual Davi Capistrano. Tive o prazer de dar aula de Sociologia lá em Santa Bárbara e conhecer o papel tão importante dessa escola, estar nesse bairro com uma participação comunitária tão grande e que atende uma população tão importante de Niterói e de São Gonçalo. Então, bem-vindos à Assembleia Legislativa, a gente que enfrentou aqui tantos problemas recentemente, com deputados envolvidos em tantas coisas, tê-los aqui é uma honra para a Assembleia Legislativa, não poderia estar mais bem frequentada do que com a presença de vocês. E hoje eu venho à tribuna, aproveitando a presença de vocês, justamente para falar de educação pública. Eu me elegi deputado para lutar pelo direito à educação, porque nesse país, que foi o último do mundo a abolir a escravidão de pessoas negras, nesse país, que é um dos mais desiguais do mundo até hoje, eu acredito muito no papel da educação para enfrentar as desigualdades sociais. Eu acredito muito no papel da educação para garantir a perspectiva de futuro para a nossa juventude, para os nossos filhos da classe trabalhadora. Só que a gente ainda enfrenta gargalos, a gente ainda enfrenta empecilhos para os nossos estudantes que são inadmissíveis. No ano passado, eu aprovei a ampliação do passe livre, porque a gente estima que hoje, entre 70 e 100 mil estudantes de escola pública no estado do Rio de Janeiro precisam pegar duas conduções de ir de casa para a escola e para voltar da escola para casa. E esses estudantes só têm direito a 60 viagens no Rio Card. Isso significa que quando chega o final do mês e acabam essas viagens, se o estudante tem direito para pagar, ele paga. Se não tem, ele falta às aulas. Falta as provas, falta as diferentes aulas, e com isso tem o seu direito à educação negado. Então a gente aprovou essa lei para fazer o mínimo. Se é direito do estudante, a gente defende que seja ter o transporte para ir e voltar para a escola, esse direito não pode ser pela metade ou por 2/3, tem que durar o mês inteiro, tem que garantir que o estudante vá e volte. Essa lei aprovada aqui na Assembleia Legislativa, derrubando o veto do governador, é a Lei 11.269 de 2026. E a gente precisa que ela entre em vigor imediatamente, que ela seja respeitada pelo governo. Ontem eu conversei com a secretária de Educação, conversei com o Procurador-Geral do Estado, e eu faço um apelo a todo o governo. Façam o cumprimento dessa lei se iniciar imediatamente. Garantam a todos os estudantes que precisam de duas conduções que tenham, de fato, esse direito. A gente não pode mais conviver com filtros, gargalos, situações que dificultam o direito à educação para os nossos estudantes. E a ampliação do passe livre, essa iniciativa que a gente teve em diálogo com os estudantes, com o movimento estudantil, ela tem esse objetivo: quebrar mais um dos gargalos que tentam impedir o estudante de frequentar a escola pública no estado do Rio de Janeiro. E falando da escola pública, eu também quero fazer outra cobrança. Eu estou acompanhando há 6 meses a crise que a gente enfrenta na educação inclusiva do estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que a educação do estado passa uma situação muito difícil, porque até recentemente a secretaria estava tomada por esquemas de corrupção. Eu mesmo denunciei mais de 600 milhões de reais em livros superfaturados, centenas de milhões de reais em mobiliários superfaturados, mais de 1 bilhão de reais em obras superfaturadas. Denúncia que eu fiz, que chegou a levar à prisão de um deputado aqui nessa casa. Então, essa nova gestão, ela entra com o mérito de fechar os gargalos da corrupção. E a gente louva esse esforço. Aliás, a gente tem acompanhado o orçamento e esse esforço tem gerado uma grande economia para o estado do Rio de Janeiro de muitos milhões de reais.
de centenas de milhões de reais, agora que a gente conseguiu estancar a sangria desses esquemas de corrupção. Agora, a administração precisa caminhar. A gente ficou, no final do ano passado, sem os cuidadores que acompanham os alunos com deficiência, porque os profissionais não estavam sendo pagos. A gente entrou esse ano com os profissionais com salários atrasados e ficaram semanas sem poder trabalhar porque simplesmente não estavam recebendo os salários. A gente acionou o Ministério Público do Trabalho, os salários foram colocados em dia. Agora que o contrato com a antiga empresa se encerrou, a gente não pode mais uma vez ficar com um apagão de cuidadores na nossa rede. A SEDUC, a Secretaria de Educação, o governo do Estado como um todo, tem a obrigação de dar celeridade a esse processo e garantir uma forma de contratação o mais rápida possível, nem que seja com uma duração de pouco tempo para fazer outra mais estruturante, que, aliás, eu defendo que seja concurso público. O suporte aos estudantes com deficiência veio para ficar. Não tem que ter saída provisória, tem que ser permanente. Os alunos com deficiência, os alunos com autismo, os alunos com as diferentes questões vão, sim, frequentar a escola pública. É direito deles. E ter os profissionais que garantem esse suporte é o mínimo. Porque, na verdade, o cuidador é só um dos passos. A gente tem que ter adaptação das escolas, e muitas ainda não têm. A gente tem que ter o profissional do apoio pedagógico, que ainda não tem na rede. Agora, se não tiver o cuidado, tem aluno que não pode estar na escola. Então, a realidade é que hoje nós temos mais de 1.000 estudantes que não estão conseguindo frequentar a escola pela ausência dos cuidadores. Então, a cobrança que eu faço, e não é só para a Secretaria de Educação, é para o governo do Estado. Esse governo que entrou num cenário de crise no Estado do Rio de Janeiro, que está ajudando a botar o nosso Estado nos eixos, que está conseguindo enfrentar uma série de esquemas, que já demitiu mais de 4.000 funcionários fantasmas. Esse governo tem que entender a gravidade de termos mais de 1.000 estudantes com deficiência em casa, sem poder frequentar a escola, tendo seu direito à educação negado. A gente considera que não dá para aceitar, não dá para banalizar. Tem que fazer um mutirão, juntar os diferentes setores do governo, dar celeridade, com transparência, com acompanhamento das famílias, com acompanhamento dos trabalhadores, encontrar a solução o mais rápido possível, os cuidadores poderem voltar para a escola, tendo seus direitos trabalhistas garantidos, e assim a gente conseguir garantir o direito à educação para todos os estudantes, para todos os jovens, para todos os adultos, para todos os adolescentes que estão na escola pública do Estado do Rio de Janeiro. O direito à educação ele tem que ser universal. Ele não pode ser privilégio e ele não pode ser segregador. Quando uma parcela dos nossos alunos está impossibilitada de frequentar a escola, a gente está rompendo com esse princípio do direito à educação. Então fica a minha cobrança, fica o meu apelo, fica a minha disposição de colaborar no que for necessário, no que for possível. Mas fica também a minha indignação de que a gente não pode aceitar mais nem um dia sem que o estudante com deficiência tenha o direito de acessar a educação pública no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Flávio Serafini.